Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa de entrevistas. Hoje recebendo alguém que vem lá do sul do país, do Paraná, este grande historiador, pesquisador espírita, João Vendrame Donha. O Donha é uma pessoa muito respeitada, não é? Nesse nicho da pesquisa espírita do Brasil. O Donha foi aquele que quase achou a Gênesis de 1869, lá em Neuchâtel, na Suíça, né? Ele teve ali pertinho, então não teve condições de materializar a trazedura da Gênesis de 1869. Isso coube ao Carlos Sete Bastos, né? Mas eu quero deixar esse registro, porque isso faz parte da história do movimento espírita contemporâneo, né? Donha foi aquele que primeiro se deu conta, né, da Gênesis de 1869, que solapou, né, acabou com essa teoria conspirativa aí da adulteração da Gênesis, né? Então, sempre uma alegria. É a quarta vez que eu entrevisto o Donha aqui. Donha é conhecido e reconhecido, né, por uma fala quente, carregada de convicção. O Donha não tem meias palavras, né? E ele é de uma franqueza, de uma sinceridade, me permitam dizer, até de uma coragem de afirmar aquilo que ele pensa. Tá? E hoje vamos trazer aqui um tema momentoso, um tema de todas as épocas, que é a questão das evocações. Então, isso aqui vai ser um filão para um programa agradabilíssimo. Tá? O Vidonha, né, não é mesmice, né? A gente fica atento o tempo todo e querendo mais, né? Como eu falei aqui, o nosso programa diminuiu um pouquinho. Eu falei com todos os entrevistados, né? Uma hora ficava muito arrastado. A gente vai condensar em 40, 45 minutos e dá para fazer uma boa síntese, né? Isso é um tempo de um jogo de futebol, né? Então, é uma alegria imensa, né? Estar aqui com o Donha, não é? Vamos fazer um bom trabalho, com certeza. Eu só vou levantar a bola e o Donha, né, vai colocar a bola no chão, tá bom? Pessoal, então vamos iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade, essa possibilidade de entrevistar alguém deste jaez, alguém deste patamar da historiografia espírita do Brasil, um historiador de ofício. Ele realmente é um historiador, João Vendrame Donha. Então, que possa o nosso trabalho chegar a bom termo na noite de hoje. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa entrevista com João Vendrame Donha, para gáudio de todos nós. É isso aí, pessoal. Então, deixa eu colocar aqui o Donha na tela. 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa de entrevistas e na noite de hoje com a alma plena de satisfação, porque eu estou recebendo alguém, tá? Não é a primeira vez, é a quarta vez que eu entrevisto um querido historiador, historiador de ofício, tá? Pesquisador espírita das terras paranaenses do sul do país, meu amigo João Donha. Eu e Donha, ao longo do tempo, a gente manteve uma amizade, a gente sempre entra em contato, né? E o Donha é aquela figura que, quando a gente pensa nos temas graves, nos temas difíceis, né? Não sei porque eu me lembro logo de João Donha, né? Donha vem com a sua fala carregada de convicção. Acho isso muito importante. Donha não tem meios termos, né? Ele é muito franco, coloca no coração aquilo que ele acredita. Ele fala realmente sua linguagem quente e carregada de convicção, né?
Então, um tapete vermelho desse, né, Donha? Resta apenas dizer a você, boa noite, tudo bom, meu amigo? Boa noite, Bruno. Esses elogios todos aí se devem mais ao bom coração do Bruno do que à realidade mesmo, mas eu agradeço. Ô, Donha. Rapaz, eu fiz uma propaganda aí nos posters, né? Quer dizer que hoje a gente não vai ter o chimarrão. Ah, não, eu fiquei sem internet em casa lá, a minha empresa lá, a empresa que dá internet para mim, me deixou na mão. Eu tive que vir correndo aqui na casa da minha filha, usar a internet dela, não deu para trazer o chimarrão. Já tive que trazer o laptop e outras coisas, assim o chimarrão ficou lá me esperando lá quando eu voltar em casa. Bom, eu só vou pedir a Deus aqui que a inspiração do Donha não dependa do chimarrão, né? É, aí vai ser difícil. Bom, Donha, a gente hoje vai conversar, tá? E isso foi de uma forma até, como é que eu me expresso, Donha? De forma casual, eu e Donha começou a conversar sobre evocações. Você me passou um texto para a gente conversar. E daí, imediatamente, né, aquilo ali caiu a ficha. Isso merece um programa. Ah, merece um programa. Tonha, é um assunto que, ao longo do tempo, movimentou as ideias, né, no nosso movimento espírita. Evocações. Por que fazê-las? Por que não fazê-las? Né? Então, eu queria te fazer uma primeira pergunta, Donha. Tem fundamento na literatura espírita as evocações? Tem. Né, nós temos que ver que na literatura espírita existe, desde Kardec até a produção mediúnica do Chico Xavier, é uma fundamentação para as evocações. E tem um livro recente aqui, de um amigo meu, aqui do Paraná, o Gilberto Alieve, que chama Evocações, o Elo Perdido, onde ele até relaciona as fundamentações que encontra em Kardec para se evocar espíritos. Mas, isso também, mesmo quem não leu o livro, na Kardecpédia, se joga o assunto lá, vai ver, em que em várias oportunidades, em várias obras, na Revista Espírita e tal, Kardec se manifesta a favor de que se deva evocar espíritos. Só que ele também coloca as vantagens e desvantagens também da comunicação espontânea. Então, ele não fica só numa posição, mas ele fundamenta. E, em um determinado momento, ele chega a dar a opinião dele. Ele diz que é opinião, né? Não é uma determinação ou qualquer coisa assim. Ele diz, na nossa opinião, as evocações têm mais vantagem do que a comunicação espontânea. Existe. Agora, aqui na produção mediúnica do Chico Xavier, já foi uma posição contrária. O Emmanuel se manifestou pela preferência pelas comunicações espontâneas e de certa forma, até sutilmente, né, com o jeito educado dele, condenou até, criticou e condenou as evocações, dizendo que no tempo de Kardec era diferente. Então, não podemos negar que exista uma fundamentação em É, Kardec. o Donha, bem lembrado, aquela historinha que até o Chico repetia, né? O telefone só toca de lá para cá. Tá? Digamos assim, se a gente for investir nisso, né? Esse telefone estava quebrado, né? O telefone que só vem de lá para cá não está funcionando bem. Mas eu te pergunto, Donha, o Emmanuel diz que devido à excepcionalidade da sua missão, Allan Kardec tem essa prerrogativa, né? No Mas Consolador. você encontra em Kardec, Donha, alguma coisa que contraindique a evocação? Não, a evocação não, nem a espontânea. Kardec relaciona como vantagem a educação, então a evocação. Então, quando ele compara a evocação com a comunicação espontânea, ele acha que na evocação o desejo do evocador já direciona para que se manifeste aquele espírito e não necessariamente o impostor. Enquanto que na evocação espontânea, dirigida a todos os espíritos e tal, poderia ser os maus, tanto os maus como os bons, podem se intrometer e se comunicar. E esse grupo que defende nesse livro aqui as evocações, é,
ele diz mais ainda que na comunicação espontânea fica muito direcionado, muito pouco direcionado e tal, então fica mais fácil entrar os maus. Essa é uma posição que eles colocam aqui. Já o Emmanuel é o contrário, né? Ele acha, talvez, que na evocação espontânea você já sugestiona, o evocador já sugestiona. No tempo de Kardec, o conhecimento do inconsciente não estava tão aprofundado como foi logo depois. E o fenômeno da sugestão também. Tanto é que o hipnotismo sucedeu o magnetismo. Então, ele não levou muito em consideração a sugestão, o poder da sugestão que o evocador tem sobre o médium ou o grupo no momento em que ele evoca uma determinada pessoa, principalmente uma celebridade. Ô, Donha, na tua opinião, quais seriam as desvantagens de você abdicar de uma das duas formas, ou das manifestações espontâneas ou das evocações? Quais desvantagens você veria? É, quem for verificar as fundamentações de Kardec vai ver que ele chega a dizer claramente o seguinte, que não se deve excluir uma ou outra. Apesar dele falar dessas desvantagens, ele diz a desvantagem é você optar por apenas uma, é você excluir qualquer uma delas. Por quê? Para que ocorra de acordo com as circunstâncias, de acordo com o grupo, de acordo com os interesses do grupo, ora manifestações, ora uma evocação, que pode acontecer, ora uma comunicação espontânea. Na evocação, eu vejo a desvantagem da evocação, que eu já me referi, o sugestionamento, né? A possibilidade de sugestão do médium, e a dificuldade que nós temos na identificação dos espíritos, algo que até hoje não foi é, devidamente equacionado, e já no tempo de Kardec provocou o afastamento de muitos espíritas, como, por exemplo, o Flammarion, a questão da identificação. Mas no tempo de Kardec havia, na minha opinião, né, já que ele deu opinião dele a respeito disso, eu posso falar em opinião também, não preciso falar. É, na minha opinião, havia uma certa ingenuidade de que se nós estivermos com os nossos guias e bem assessorados, etc., tal, não vamos ser enganados e vai vir o espírito que nós invocamos. E aí vinha lá o espírito, eles chamavam o espírito de Skoll, né, uma celebridade da história, e como aquela linguagem, havia uma linguagem escorreita, uma linguagem lógica, e vindo às vezes de um médium que sabia que não tinha todo aquele alcance intelectual, aquilo já era fator para se acreditar e se engolir como verdadeira e se eliminar a possibilidade do impostor. Ora, isso aí ocorre nas duas, né? Essa possibilidade ocorre tanto na manifestação espontânea como na evocação. Então, eu não vejo uma se sobrepondo à outra. Fico com aquela do Kardec, de que as duas podem muito bem ser utilizadas. Se houver um bom amadurecimento do grupo mediúnico, ele pode se colocar à disposição dos espíritos. O que esse pessoal critica é que quando se coloca à disposição dos espíritos para uma manifestação espontânea, nós estamos, segundo eles, jogando muito a responsabilidade em cima dos espíritos, deles selecionarem os que vão se comunicar. Enquanto que na evocação nós trazemos a responsabilidade para nós e queremos o fulano de tal. Mas eu já vejo com muita pretensão de acertar, né? Acertar na possibilidade daquele espírito que nós evocamos estar disponível, por mais humildade que a gente exige na evocação. Além da possibilidade de ele não estar disponível, nós temos isso de que, uma vez sugestionado o grupo, aparece um espírito se apresentando como aquele nome. E na espontânea, nós, como confiamos mais no grupo espiritual, não é que deixamos só a cargo deles, nós confiamos mais. Por isso que, às vezes, podemos eventualmente evocar também. Mas confiamos como um trabalho de equipe com o plano espiritual. E aí nós confiamos que há um certo controle e recebemos aquele que nós queremos receber. E um ponto interessante que eles colocam, eu vejo que há um elitismo. Esse elitismo vem um pouco de Kardec também, né? Porque o espiritismo surgiu no meio intelectual, depois que foi para o meio operário. Então,
existe certa prevenção e certa ideia de excluir o espírito sofredor, porque vai tomar tempo da instrução. Então, eu quero fazer a evocação do Kardec aí para me instruir com o Kardec. Ou então quero evocar o espírito familiar para consolar a pessoa o parente daquele espírito, né, o que está de luto e tal. E com isso eu perco tempo tendo que atender espíritos sofredores. Ora, então, não precisa, dá para se fazer todas as coisas sem necessidade de excluir ninguém. Então, às vezes, militando pela evocação, a pessoa quer excluir o sofredor que vem espontaneamente e que é necessitado também. Ah, não, é necessitado, mas vai atrapalhar. Não, eu não penso nisso. Eu não penso nisso. Kardec substituiu o fora da igreja pelo fora da caridade na salvação. E se a gente ficar muito preso a Kardec, nós vamos substituir o fora da caridade numa salvação pelo fora de Kardec numa salvação, né? Nós temos que evoluir também. Então, eu acho que eu não fico muito nessa exclusão. Agora, antes, por causa de tudo que eu já falei, né, deixa eu fazer um adendo, um adendo aqui. Às vezes mesmo eu posso criticar um pouco mais, parecer que eu estou criticando um pouco mais essa militância em prol da evocação, mas por outro lado, eu quero dizer que eu também compreendo essa militância, né? Compreendo, aceito, assimilo, porque como no movimento espírita brasileiro foi majoritariamente deixado para escanteio a evocação e dado prioridade apenas à comunicação espontânea, então é natural que quando alguém tenta resgatar a opinião original de Kardec, ele possa exagerar um pouco na defesa. Então eu relevo e não acho assim não acho errado a defesa às vezes exagerada que essas pessoas fazem em sua militância pela evocação. Só deixar esse adendo. Mas também não vou me furtar e dar a minha opinião a respeito de tudo isso e fazer a crítica a essa militância. Porque quando a evocação é feita lá no reduto familiar e para se consolar, ótimo, eu cresci vendo, né, minha avó dirigindo reunião, em que uma tia era médium e com ela se manifestava o avô. Olha que beleza o avô poder conversar com o neto, mesmo seja quando conviveu com ele, ou como no meu caso, né, que eu nasci 10 anos depois que ele morreu. Isso é uma beleza, é tocante. E é um consolo e é muito importante, isso tudo. Mas não quer dizer que isso tenha que ser exclusivo, que tem que ter uma exclusividade em relação a essa prática. Só para ressaltar, então, que concordo com a ênfase que eles dão, porque estava se adotando só o outro, e não condeno essa ênfase. Só estou criticando, porque, como eu estava dizendo, a comunicação lá a gente não critica, mas quando se coloca em público, né, como uma militância, aí a própria pessoa está factível de crítica. Como dizia o presidente do Corinthians, lá, o Vicente Mateus, quem entra na chuva é para se queimar. Então, se colocou em público, aí já permite uma certa abordagem, uma certa crítica aqui ao assunto. Só para fazer essa ressalva, para ninguém ficar magoado comigo por causa das críticas. Donha, antes de eu entrar no processo do desenvolvimento mediúnico, né, eu queria te falar de uma peculiaridade, né? Você veja bem as contradições do movimento espírita. Aqui no Recife, eu acho que no Nordeste do Brasil, né, todas as casas têm o tratamento de desobsessão ao público. O indivíduo faz a consulta e, de acordo com o resultado, vai fazer o tratamento de desobsessão. E veja qual é a contradição, essa coisa peculiar. Somos adeptos aqui, as casas espíritas, quase todas, né? A federativa estadual. Tá? Mas o movimento federativo acha a desobsessão assim, pública algo perigoso. Perigoso. E também aqueles os evocacionistas, né? Eles dizem que Kardec achava que desobsessão só devia ser para os médios, né? Então, ante essa coisa peculiar aqui, como você vê essas duas vertentes? Aqueles que acham perigo essa desobsessão mais aberta para o público e dos evocacionistas
Isso é fato, Dom? Kardec só primava uma desobsessão para os médios? Não, isso aí é um equívoco por não ler com visão de conjunto a kardeciana, né? Porque é interessante, porque daí os que querem um espiritismo com menos espírito, ou sem espírito, e acham a desobsessão perigosa e tal, malha a desobsessão. Aí quem critica, que quer evocar para ter mais espírito, também critica a desobsessão. Eu acho interessante isso. Mas é um equívoco. No livro dos médios, é evidente que Kardec trata a obsessão em relação aos médios. Tanto é que ele lá ele define a obsessão como o assédio de um espírito ao médium, né? Querendo ele só se comunicar. Mas em obra posterior, né, em obra posterior, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, então no livro dos médios, ele trata mais em relação aos médios. No Evangelho segundo o Espiritismo, se você for lá no último capítulo das preces, em que ele coloca a coletânea de prece, quando ele coloca a prece pelo obsidiado, aí ele já muda até a definição. Logo de cara. Obsessão é o assédio de um espírito mau a um indivíduo. Não é só o médium. Ali ele já coloca ao indivíduo. Ele já substitui o termo médium por indivíduo. Por quê? Porque ali ele já está tratando da obsessão em termos gerais, da obsessão como um problema social, e não necessariamente um problema da prática, só um problema da prática mediúnica. Aqueles passos que ele preconiza ali no preâmbulo que ele faz para a prece do obsidiado, que são práticas reproduzidas pelo movimento espírita brasileiro ao fazer a desobsessão, então está preconizado por ele, aquelas práticas ali ele faz em relação ao obsidiado em geral. Esse pessoal aqui, né, vamos chamar então evocacionista, porque estão militando pelas evocações, então dá para a gente botar esse ista, inserir esse ista aqui neles. Desculpa lá, meus amigos que pensam assim. Então, o evocacionista. Eles colocam também como se fosse, como se isso aí fosse argumento contra a desobsessão, que tem que moralizar o obsidiado. Porque senão você livra ele do obsessor, ele pega outro. Mas é evidente, mas isso não anula a desobsessão. No trabalho de desobsessão, não se faz só a orientação do obsessor. Faz-se também um trabalho de tentativa de moralização do obsidiado. Claro, ele frequenta o centro, ele é convidado a frequentar o centro, ele participa de reuniões de estudo, e faz-se preces por ele e tal. Então, trabalha-se também a evolução moral dele, tanto quanto a tentativa de se moralizar o obsessor. Não se investe só num ou só no outro. Não se investe exclusivamente no obsessor ou exclusivamente no obsidiado. É claro que o processo é os dois. E não é um processo simples, nem sempre. Que eles alegam também, em uma sessão já resolve. Não, em uma sessão espontânea, costuma se resolver aqueles casos já trabalhados. Então, ocorrem em sessões espontâneas de chegar uma alma sofredora lá, toda perturbadinha, que não sabe nem onde está, e sai vendo a luz e tal, e indo adiante. Aí um argumento. Ó, numa sessão só o cara mudou tudo. Mas não é, esse cara já estava sendo trabalhado no plano espiritual. E o que aconteceu com ele no plano espiritual? Ele estava tão ligado aos problemas dele na Terra que ele tinha dificuldade de enxergar o plano espiritual. Então, os espíritos direcionam ele para uma reunião dessa natureza em que ele vai conversar com encarnados, porque encarnados ele tem muito mais condições de sintonia até. E na conversa com os encarnados levam ele a abrir os olhos para enxergar o plano espiritual. Então, não quer dizer que ele veio bandido e virou santo na mesma reunião. Na mesma reunião, ele teve condições, no contato com os encarnados, de abrir os olhos para os desencarnados e ver os que o cercavam e queriam ajudá-lo também na outra situação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração numa visão ampla, em que não dá para você colocar uma prática contra a outra. As práticas todas se somam e se juntam. Bom, eu queria dizer aqui, Dona, já falei isso em outro programa com você, né? E na década de 80, a minha casa espírita estudava o COEM. O COEM. E o COEM, eu soube que nasceu no centro espírita aí do Donha, lá no Paraná, não é? Então, e o Donha falando, por isso que é necessário, né, ante os pitacos daqui e da acolá, se estudar. Não é? Hoje a gente tem, não é? O COEM está aí, é um legado que ficou, não é?
Então, a mediunidade está aí para ser devidamente estudada. Você abordou a questão da desobsessão. Outra questão atinente a essa coisa de manifestação espontânea ou evocações, né? Quero perguntar como é que você vê, como deve-se se processar o desenvolvimento mediúnico. Exatamente. Porque até um dos argumentos dos evocacionistas, desculpa de novo o termo, é de que o neófito vai se assustar e vai embora, não vai mais, porque só vê espíritos sofredores se manifestando ali. Ora, mas na evocação mais ainda, né? Ele chega lá e já tem que entrar em contato com o Santo Agostinho. A verdade é o seguinte, é que no cerne de tudo isso está a maneira do desenvolvimento mediúnico. Independente se Kardec falou, preconizou, não preconizou, se está na kardeciana ou não está na kardeciana, vamos olhar a realidade e ver como deve ser feito um desenvolvimento mediúnico. Tudo bem que se evoque o anjo da guarda da pessoa para ajudar. Eu não gosto muito desse termo. O Kardec gostava. É o espírito protetor. Todos nós temos um espírito protetor destinado. O Kardec bota lá anjo da guarda. Os evocacionistas fazem questão de usar anjo da guarda ou anjo guardião, que deve ser invocado, e Kardec dizia isso, para ajudar o desenvolvimento mediúnico da pessoa. Então, quando a pessoa começa o desenvolvimento mediúnico, invoca o seu próprio anjo guardião ou o seu espírito protetor para ajudar. Claro, isso aí é evidente, continua sendo. Kardec fala também de um outro médium desenvolvido, porque muitos criticam, mas ele usa o termo médium desenvolvido, usa o termo médium formado. É só joga na Kardecpédia que vocês acham ele usando essas terminologias. Então, não me critique por usar essa terminologia. O médium desenvolvido ajudando. Eu assisti isso em vários centros, ajudando com passe e tal, desbloquear o outro médium. Mas em tudo isso aí, e mesmo usando tudo isso aí, o que tem que fazer é, como eu estava dizendo, independente se está na kardeciana ou não, a gente aperfeiçoar a maneira do desenvolvimento mediúnico. Fazer um desenvolvimento mediúnico gradativo, partindo do simples para o complexo. Não jogar um neófito numa reunião já de uma hora e meia, uma reunião completa em que ele tem que se lidar sempre tanto com celebridades, quanto com espíritos sofredores ou quanto com obsessores. Não jogar ele direto nisso. Faz-se sessões em que, de início, predomina a parte teórica, o conhecimento da mediunidade. Aí pega o livro dos médiuns, pega André Luiz, Bozano, Aksakoff, tudo que tiver disponível aí de teoria sobre a mediunidade e vai ensinando essa teoria. E deixando o exercício de início reduzido a 5 minutos. Ele faz a prece, fica 5 minutos concentrado e depois faz a prece final. Então, 3 sessões assim que ele só fica 5 minutos concentrado, depois passa 10 minutos, depois passa 15, aí chega a 30 minutos, você já introduz a irradiação, é aquela em que a pessoa chega no centro e preenche um papelzinho lá com o nome, endereço, motivo até da pessoa que está pedindo irradiação, aí lê aquilo na sessão para as pessoas se concentrarem naquele caso e irradiarem para aquela pessoa. Pode ser outro debate outra vez se isso é válido, se a radiação ocorre ou não e tal, mas não importa. Você coloca ali pelo menos como treinamento. Num estágio mais avançado, essa irradiação serve de evocação para o obsessor. Porque você vê um caso ali, se é um caso de doença, tudo bem. Mas se é um caso que a pessoa colocou pedindo radiação porque tem um processo obsessivo, chega ali, no fazer a irradiação para lá, você já cutuca o ambiente e os espíritos obsessores querem saber de onde que vem essa interferência. E vem no centro, aí pode se comunicar numa reunião mais avançada, de pessoas médios já mais amadurecidos, e ali ser tratado o caso como desobsessão. Então você vê, ó, o mesclou. Era uma reunião espontânea em que vai se fazer apenas uma irradiação para a pessoa e acabou sendo uma invocação indireta daquele obsessor. Mas então você vai gradativamente, logo depois, aí quando está lá a sessão já durando meia hora, 40 minutos, sei lá, o que você introduz a psicografia, o exercício da psicografia, a pessoa fica disponível ali para escrever o que vem à mente ou o que a mão faz, e Kardec preconiza, né, a psicografia como começo. Enfim, você vai a reunião vai mudando gradativamente em tempo de duração, que aí facilita para o neófito, em vez de ele ter que ficar uma hora e meia concentrada, 5 minutos ele consegue, 10 minutos logo depois ele consegue, 30 minutos depois ele consegue, assim vai. E em complexidade também, você vai introduzindo tarefas para o desenvolvimento dele. Aí quando chega lá no final, né, 1 ano ou 2 fazendo isso, aí ele já está apto a encarar uma reunião
manifesta sofredor, manifesta obsessor, manifesta celebridade para instruir, se chama até um elemento do grupo, né? O Bruno, que é mais velho que eu, assim, ó, já virou guia de centro, a gente invoca ele para dar umas orientações, né? Ou um santo qualquer e tal. Quer dizer, mas a pessoa já está mais amadurecida, ela amadureceu gradativamente e pode lidar com aquilo. Aí ele não vai se assustar com o espírito sofredor, ele não vai se assustar com o obsessor e vai saber lidar criticamente com as celebridades. É, é o que eu posso dizer. Não, Donha, Assustou? Que eu não, falei de você virar não, guia de centro? você me confortou, me confortou. Vou aproveitar, eu vou dar um parabéns aqui ao um velho dirigente de reunião mediúnica, meu amigo Amaro Carvalho, trabalha com reunião mediúnica há mais de 40 anos. Donha, você descreveu o processo de desenvolvimento mediúnico da Casa dos Humildes aqui em Recife, a minha casa, e que esse dirigente leva a termo há mais de 40 anos. Exatamente assim, gradativamente. O médium não chega e é colocado de chofre, né, numa reunião aberta de desobsessão, né, várias fases, até que ele amadureça e comece a participar. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você perguntou se eu me assustei, eu disse, você me confortou. Só que para muita gente esse assunto, o simples fato de ser debatido é um sacrilégio. Ah, que é isso? O negócio de evocação. Emmanuel proibiu. Tonha, Kardec, na folha de rosto de O Livro dos Médiuns, colocou o seguinte, né? Dos perigos e obstáculos que se pode deparar na prática do espiritismo. Está lá escrito. Ipsis literis, né? Ipsis literis. Eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você vê essas psicografias hoje encomendadas, inclusive está até na mira do Ministério Público? Como é que você vê isso? Eu vejo aí um dos inconvenientes da evocação. Não vou dizer que seja suficiente para a gente parar de evocar, então, de medo disso, mas para que se cuide, porque aqui mesmo na militância, digamos, da evocação, além de se preconizar que se chame celebridades, com a desculpa de que a mediunidade, o objetivo da mediunidade é a comprovação da imortalidade da alma e tal, então eu evoco uma celebridade para que o cético veja aí e possa conversar com ela. Também está as reuniões em que se evoca familiares recém-mortos para consolo. E aí vamos recusar esse consolo das almas e tal. E preconiza-se aqui, e já está acontecendo bastante no meio espírita, as sessões de psicografia. Então você chega no centro espírita, tem lá sessão de estudo, sessão de passe, sessão não sei do que, sessão de desobsessão, tal dia lá no calendário do centro. Aí tem uma lá, sessão de psicografia, em que a pessoa chega, por orientação deles, até dá os dados, meu tio morreu, eu tô com saudade dele, é fulano de tal, tinha tal idade, morreu disso, pá, pá. Eles até dizem, dá o máximo de dados possível. E vai lá, ele é invocado. Ora, essa invocação, primeiro, já vem o sugestionamento. Segundo, já gera um comprometimento, porque você já criou uma esperança naquela pessoa de que o parente se comunique. Aí você corre o risco de, pelo bem ou pelo mal, com boa ou má intenção, mas é a velha história de que de bem intencionado o caminho do inferno está cheio, né? Mesmo bem intencionado, você acaba provocando aquela manifestação, ainda mais quando é para mandar depois, porque tem muitos centros que trabalham até online. E já começam, aí é que está, começa a entrar o mercado, né? Começa a entrar o objetivo mercadológico do processo, com a intenção de que o centro possa ter recursos de financiamento e tal. O sujeito pede para invocar o parente dele, já tem casos assim, e já manda o Pix. E aí recebe a psicografia. Aí começaram a ver que essa psicografia muitas vezes ela é genérica. Não, eu tô bom aqui, continuem sendo bonzinho aí e tal. Coisas que a pessoa pode redigir ou você pede para IA. E, hoje em dia a inteligência artificial ela
umas mensagens dessa para cada situação muito bonitinhas. Mas também com a IA pode acontecer uma sugestão mais mercadológica, não só no sentido monetário. O sentido monetário ainda pode ser defensável, também dizendo que é para o benefício do centro, mas existe, além da remuneração financeira, a remuneração moral, da vaidade do grupo, da vaidade do médium, em ter possibilidade, acesso aos espíritos e poder oferecer esse serviço para as pessoas. Aí a remuneração é em forma de elogio. Ah, vocês me consolaram, esse centro é muito bom, eu faço preces por vocês. E pá. É uma forma de remuneração também que as pessoas acabam pegando. E pode levar muitos, e aconteceu, até a usar a internet, porque hoje, pela internet, as redes sociais e tudo que está aí, qualquer um faz uma comunicação minha. Né? Ainda mais com essas conversas todas YouTube, Facebook, outras redes aí, o cara pega uma inteligência artificial que rastreie todas as minhas comunicações e faz uma comunicação, e aí o orientador da comunicação, da inteligência artificial, ele já pode direcionar ela até a que eu, depois de morto, dê umas pinceladas a favor do grupo que está me recebendo naquele momento. Isso aí aconteceu o seguinte: aconteceram algumas armadilhas que os médios caíram. Tem uma médium, acho que de Brasília, lá que caiu em umas armadilhas. Colocaram no Facebook do morto, né, do morto, uns casos lá que não era bem dele, né, uns outros assuntos. Ela já pegou aquela amizade e o morto já disse: Ei, o fulano também, eu tô com saudade, ou coisa assim. Aquilo ali chamou a atenção do Ministério Público. E eu vi notícias, se puserem no Google, vão achar notícias a respeito disso, vão ver que já existem promotores investigando isso aí, para ver se não está havendo uma manipulação, seja com o intuito de receber o Pix, seja com o intuito de receber o elogio, seja com o intuito de conseguir adeptos. As pessoas são levadas é um perigo. Esse é um risco das evocações. Alguns núcleos que fazem evocação, né, é uma moda que, se pegar, Dona, seria até de uma covardia imensa, né? De trás o espírito e ele vai depor contra, por exemplo, o escritor, a sua obra que foi escrita, não é? Isso já aconteceu, inclusive, com Herculano Pires, e que você vê que aquele núcleo era um núcleo Delindo Amorim. de outros, né? Você acha isso uma covardia, não? Essa comunicação póstuma, querendo declinar de tudo que escreveu em vida? Primeiro, é uma covardia, né? Nós achamos que, como o nosso desejo é elevado e sagrado, e como o nosso grupo é amadurecido, e que Deus está protegendo nós, e os espíritos amigos estão nos protegendo, então nós não vamos ser enganados, e vamos evocar o Herculano Pires, e o Herculano Pires vai vir realmente o Herculano Pires e não um impostor. A partir, a partir desse pressuposto, eu estou falando com o Herculano Pires, e aí o que a gente vê como resultado objetivo? Eu não estou agora falando das possibilidades subjetivamente de ocorrer, eu estou falando de resultados positivos que a gente vê. Primeiro, uma covardia, que aí vem um Herculano Pires, um Deolindo Amorim, ou outro autor, contrariando às vezes o que ele falou, porque o grupo é contrário àquilo que ele falou em vida. Né? O grupo tem uma orientação, uma opinião contrária ao que aquele espírito falou quando vivo, quando escreveu, aí eles invocam o espírito e o espírito contraria, né? A velha história do esqueçam o que eu escrevi, né, lá do Cardoso. Quer dizer, o espírito contraria. E não está aí para se defender, né? O sujeito está morto, sabe lá onde é que está, no plano espiritual, lá, conversando com alguém e tal, e aqui estão usando essa prática para dizer o que ele disse. Então, isso é um aspecto, o aspecto da covardia. Outro, a evocação, dizem eles, da celebridade, às vezes, eu que uso esse termo celebridade, né? Porque, como você falou, são as pessoas conhecidas, e muitas vezes escritores. Esse pessoal vai usando. Aí, de início, pode ser que evoque o guia do grupo, que já faleceu, mas daí a pouco eles evocam o Kardec, evocam o Santo Agostinho, evocam o Erasto. Não sei se o Erasto I ou o Erasto II, porque na filosofia tem o Wittgenstein tem dois. Então tem o Erasto I e o Erasto II. O Erasto I estava lá com o Kardec, o D'Ambel, se comunicando, um espírito que, na minha opinião, era muito
ortodoxo, muito radical. Eu acho ele, às vezes, muito duro ali. Não concordo com todas as posições do Erasto, mesmo aquele evocado ali por Kardec através do médio D'Ambel. Mas chegou uma certa altura, o Kardec e o D'Ambel se desentenderam. E o D'Ambel foi embora e levou o Erasto junto. E aí o Kardec não usou mais o Erasto. O D'Ambel foi lá e lá ele continuou dando comunicação do Erasto, fez até um livro a respeito e tal. Mas, como ele não conseguiu adeptos, né? Não conseguiu atenção para aquilo, entrou em depressão, acabou até se suicidando. Aí, qual Erasto será que está vindo agora, né? Aquele primeiro do Kardec ou o segundo só do D'Ambel? Então, eu fico nessa dúvida e vejo que isso aí acaba não tendo o efeito de convencimento que eles querem. Um dos objetivos da mediunidade é dar ao mundo o conhecimento da verdade. Então, eu evoco celebridade. Mas dá um efeito contrário. Se eu evoco uma celebridade e aqui, no meu grupo, produzo uma comunicação, coloco isso em público, e ela não está à altura do sujeito, nem quando ele estava encarnado, naquela encarnação, ora, isso aí vai provocar mais ceticismo do que outra coisa. Então, eu coloco nessa até o Kardec, né? Esse pessoal aí, desculpa, mas se foi jogado em público, todas essas colocações de vocês têm um site, né? Que até, até eu acho, também até o título pretensioso, né? Revista Espírita, né? Revista Espírita Net. Podem frequentar. Já estou fazendo propaganda, tá vendo? Fiz propaganda do livro, um livro muito interessante, devem ler, do meu amigo Gilberto Elieve. E devem ir lá no site deles também, Revista Espírita Net. Muitos confundem, até pensam que é a Revista Espírita do Kardec. Podia ter dado outro nome, não sei, tá bom, tudo bem. Mas lá, então, se comunica Kardec. Eles usam até para perguntar sobre ele, para ele perguntar sobre as cartinhas que aparecem agora nesses acervos que estão vindo a público. Um amigo meu, num grupo de WhatsApp, eu não vou dizer o nome, porque no grupo do WhatsApp a pessoa fala em confiança com quem está ali, então só deve ser tornado público o que ela falou se houver autorização dela. E como não tem autorização, vou colocar só o milagre, não o santo. Mas ele fez a respeito do Kardec, que é evocado nesse grupo e que sai nesse site, ele colocou o seguinte diagnóstico. Veja como ele falou. Kardec ficou parado no tempo, não evoluiu nada, nem na linguagem, nem nos conhecimentos científicos, nem nos argumentos filosóficos, nada. Nem consegue acrescentar nada de novo ao Espiritismo. No entanto, é um Kardec perfeitamente sintonizado com aquele Kardec que nós conhecemos que terminou seu trabalho na Terra em 1869. Aí eu até falei para ele, eu falei, olha, o grupo evocou Kardec, mas o médium incorporou a kardeciana. Foi o que aconteceu. Quer dizer, é um Kardec bastante ortodoxo, que não evoluiu nada nesses 200 anos que se passaram. E eu vejo isso em todos os Kardec. Eu chego a chamar a turma pejorativamente, aí, desculpa esse meu jeito brincalhão, mas eu chamo de personal Kardec. Porque cada um tem um personal Kardec e sempre o Kardec vem e fala de acordo com o grupo. O primeiro Kardec lá que se manifestou ainda estava bem sintonizado, estava bem próximo do grupo dele ali, que era o Delian que dirigia, a Melibudê ainda estava por ali. Mas logo depois a Melibudê está velhinha, e ela tinha uma vizinha lá, a Fropô, que cuidava dela, levava ela nas sessõezinhas que a Fropô fazia ali em casa, lá na Vila de Segui, e a Fropô estava brigando com o Lei-Marie, que é quem detinha os direitos e a continuidade lá do trabalho de Kardec, mas era um cara meio centralizador, botava tudo na mão dele e tal, digno de crítica. Então elas estavam as turras. Pois bem, aí o Kardec, que se comunicava no grupo da Fropô, falava para a Amelie que não era para botar dinheiro lá no Lei Maria, era para botar o dinheiro ali no grupo deles ali, que estava ali. Como se falasse, ó, cuida do cavalo, né? O cavalo aqui, que assim, ó, o próprio cavalo, né? Falando que é uma entidade que está nele, dizendo para cuidar do cavalo. O cavalo precisa comer, o cavalo precisa. Mais ou menos isso. Aí logo depois nós temos um outro Kardec que se comunica com o Leon Denis, através de uma média que o Leon Denis tinha, e ninguém nega que o Leon Denis era um jacobino, um nacionalista. Tudo bem, é dele, ótimo, um filósofo que eu admiro muito, o Leon Denis, mas ele era bastante nacionalista. A França, para ele, em primeiro lugar, né? Maga. Ele era a Mafa. Em vez da maga do outro lá, ele era a Mafa. Primeiro a França. Botava lá na Primeira Guerra até a Joana d'Arc erguendo os franceses lá para lutar contra os alemães, coitados dos alemães, e aí quem vinha lá socorrer os alemães na Primeira Guerra, certo? O espírito do Bismarck, sei lá.
Mas o fato é que aí o Kardec dele era nacionalista, jacobino. Lendo ele até a gente fica meio irritado. Ô Kardec, não lembra do Brasil aí? Aí você vai mais adiante na federação, aí se manifestava um Kardec rustanguista. Aí você pega o Pecati lá na França, um Kardec que chega, o espiritismo acabou, só tem aí uns gato pingado aí espalhado aí por Paris e outras cidades, eu nomeio vocês aí para reerguer o espiritismo para mim. E aí eles criaram o CESAC, né, o Círculo Espírita Allan Kardec, CESAC porque espiritismo em francês começa com S, não com E, então CESAC. E estão lá, tentando erguer o espiritismo. Até eu falei, poxa, mas não lembra nem do Brasil, não conhece o Brasil aqui, ó, vem ver o nosso espiritismo também, seu Kardec, né? E assim vai esses personal Kardec, né? E aí o Kardec, num grupo ortodoxo, num grupo para quem fora de Kardec não há salvação, e aquele Kardec da Kardeciana, é claro que o Kardec vai se manifestar também de forma ortodoxa. Então, o efeito sai ao contrário, porque se você chama um Freud e aí o Freud não está à altura do Freud encarnado, você nota ali, mas é a filtragem mediúnica, então não chama, então não divulga, fica só para o grupo aprender, porque tem que levar em consideração a filtragem mediúnica. Se é para levar para fora, aquilo que eu falei, você vai entrar na chuva é para se queimar. Aí chamam Einstein, tudo bem, enquanto Einstein está aí na área das sociais, dizendo que tem bom e inspiração e transpiração e não sei o quê, aquelas frases bonitas do Einstein, mas chama alguém para tratar de matemática com ele, né? Um matemático. O Flammarion, como recebem o Flammarion? O Flammarion foi um dos maiores matemáticos que existiram, então conversa com ele sobre profundidade de matemática, porque senão, como eu disse, o efeito é o contrário no intelectual. E eu vou mostrar aqui. Eu tenho aqui um livro do Friedrich Engels, Dialética da Natureza, é o parceiro do Marx, né, para quem não conhece, e o parceiro do Marx dedica o último capítulo desse livro dele, Dialética da Natureza, à investigação científica no mundo dos espíritos, um artigo que ele fez. E aqui ele critica todo mundo, o Russell Wallace, o Kardec, o Crookes e tal. E no fim ele termina com uma citação do Huxley, Aldous Huxley. Uma paulada que o Aldous Huxley dá em nós. O Aldous Huxley diz assim: a única coisa boa que consigo ver na demonstração da verdade do Espiritismo, que é o objetivo dessa turma, demonstrar a verdade do Espiritismo, então a única coisa boa que ele consegue ver é que ele fornece um argumento mais contra o recurso ao suicídio. É melhor viver como um varredor de rua do que morrer e ser obrigado a dizer tolices através de um médium que recebe um guinéu por sessão. Então, coitado do Picasso, do Demodiani, não sei o quê, morre, tem que vir, às vezes, aqui pictoriografar em programa de quinta categoria aqui das nossas televisões, uma obra que você vê que não está tão à altura deles. Sobre certo aspecto, ele está com a razão, viu? Ele está com a razão. Ele está querendo dar paulado no espiritismo, ele está com a razão. Então, por isso que eu digo, isso é uma consequência objetiva. Eu vejo um resultado negativo, objetivo, que existe nas evocações quando não se atenta a esse risco. E quando não se atenta à dificuldade na identificação do espírito comunicante. Nós ficamos à mercê de uma situação dessa. Do ponto de vista de fornecer consolo para aquele que está em luto, que perdeu o seu parente recentemente e busca consolo se comunicando com ele, nós corremos o risco de cair sob a atenção do Ministério Público. E na evocação das celebridades, das pessoas conhecidas, nós corremos o risco de sermos ironizados por aqueles que nós queríamos convencer. Essa é a questão. Então, não se condena a prática, mas não pode se menosprezar o risco envolvido. Bom, Donha, depois da pandemia, né, eu não tenho assunto tabu. Não condeno a vocação. Mas, digamos assim, a última questão que eu quero perguntar a você. Tá? Ante tudo que eu aprendi na noite de hoje com Donha, entre os prós e contras, de lado a lado, né? Eu fiz aquela brincadeira no início com o Emmanuel, o telefone só toca de lá para cá, deve estar quebrado o telefone, né? Mas, ante tudo que eu vi aqui na noite de hoje, se eu fosse ter que escolher um modo apenas, uma forma, eu ainda escolheria as manifestações espontâneas.
do que as evocações. Embora não é tabu para mim, e defendo quem defende, todo direito, né? E você, Dona, tu teria uma preferência por uma ou por outra? Eu preferia não ter que escolher. E, né, para ficar livre, depende das circunstâncias, depende do grupo, depende do amadurecimento do grupo e tal, usar uma ou outra. Mas, se tivesse mesmo que escolher, eu daria preferência às evocações espontâneas, porque as manifestações espontâneas. Porque na manifestação espontânea, você acaba recebendo uma celebridade espontaneamente que queira se comunicar e tenha algo a nos dizer. Ao mesmo tempo, se você tem que fazer uma evocação, você pode também deixar espontaneamente para algum espírito amigo, mais instruído nesse aspecto, se comunique espontaneamente dando essa instrução. Enquanto que a evocação tem as desvantagens muito grandes do sugestionamento, da dificuldade da identificação dos espíritos e dos riscos que se correm em se derivando para os personal celebridade e para os consolos aí não muito verdadeiros. Então, na minha opinião, daria preferência às espontâneas. E por quê? Porque também nas espontâneas eu não segregaria, eu não reclamaria que estaria perdendo tempo precioso que eu poderia estar ouvindo, eu e o grupo, sendo privilegiado com algumas orientações, ou o tempo precioso que nós poderíamos consolar a nós ou aquele que está procurando o seu parente, não perderíamos esse grupo, né? Eu aceitaria até perder esse tempo valioso para atender aqueles necessitados que aparecem também, que têm dificuldade em entender a sua situação e se comunicar com o plano que se encontra e encontram mais dificuldade de se manifestarem ali espontaneamente com a gente, sem medo de que isso fosse assustar os médiuns bem formados, usando o termo de Kardec, e espantá-los só por causa do contato com os espíritos sofredores. Acho que respondi a pergunta, não sei. Bom, Enrolei, né? Fiquei em cima do muro. Mas é que em cima do muro a gente vê melhor, né? É como um drone. Ao invés de soltar um drone para ver melhor, a gente sobe no muro, aí vê os dois lados, pode julgar melhor. Desce a hora de um lado, a hora do outro, de acordo com as necessidades. você fica em cima do muro, mas mete cada pedrada para um lado e para o outro, no bom sentido da palavra, né? Leva a Mas aí depois. reflexão. Muito bom, Donha, né? Olha, deixa eu dizer uma coisa a você, né? Conversando com o Carlos Sete Bastos outro dia, né? Quando eu me refiro a você, o Carlos Sete disse isso. Rapaz, quando eu ouço o Donha, eu concordo com tudo que ele diz. Sempre concordo com tudo que ele diz. É o Carlos Sete Bastos, né? Você está em boa companhia. Amigão, vou pedir a você, com esse sotaque aí paranaense, né? Você fazer a prece final da noite, pode ser? Pode. Podemos fazer. Podemos, então, dirigir especificamente o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, pedindo o amparo que necessitamos sempre para as nossas atividades, pedindo perdão pelas nossas críticas, pelas alusões e pedindo a Deus que distribua igualmente, tanto para nós como para todas as pessoas, a compreensão e a tolerância necessária para que encaremos todas as questões que nos visitam de uma forma a descobrirmos os melhores caminhos, as melhores atitudes, as melhores práticas que beneficiem a todas as pessoas, a todos os espíritos, a todos nós necessitados de amadurecimento e de evolução. Assim, então, com essa súplica a Deus, encerramos a nossa participação, a nossa reunião. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu sempre faço, dedico esse programa à minha mãe que habita o plano espiritual, minha mãe Eva, te amo. Donha, um abraço em Dona Renata, viu? Foi uma satisfação, o Donha está na casa Agradecer da a Dália. filha. Percebi que você não precisa do chimarrão para a inspiração funcionar, viu? Que bom! Quando puder, traga um chimarrão, que é sua marca registrada, viu? Meu amigo, um abraço, viu? Um Tudo de bom, abração para você também. tudo de bom.
Tudo de bom. Muito obrigado.